Bom dia, queridos irmãos. Bom estar de volta, à nossa casa. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 16, irmãos. Vamos para o verso 8. Vamos para o verso 8 ao verso 14. 1 Reis, capítulo 16, versos 8 ao 14, nessa manhã. Eu gostaria que vocês, essa manhã, prestassem muita atenção na leitura desse texto e pensassem também numa doutrina que é muito importante para a fé cristã, para a sustentação do cristianismo, para a harmonia da Escritura Sagrada e para o nosso regozijo, a nossa alegria, que é a doutrina da providência divina, providência de Deus. Eu vou tratar sobre ela nessa manhã, baseado nessa passagem de Reis que nós vamos agora ler. Mais uma vez, 1 Reis, capítulo 16, do verso 8 ao 14. Diz assim a Escritura, irmãos, ouçam com toda atenção. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, 2 anos. E conspirou contra ele o seu servo Zimri, capitão da metade das suas carruagens. E ele estava em Tirza, embriagando-se na casa de Arsa, o mordomo de sua casa em Tirza. E entrou Zimri e o feriu e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que quando ele começou a reinar, tão logo se assentou no seu trono, ele matou toda a casa de Baasa, não deixou nenhum que mija contra a parede, nem da sua parentela, nem dos seus amigos. Assim, Zimri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele falou contra Baasa por intermédio de Jeú, o profeta. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, pelos quais eles pecaram e pelos quais ele fez Israel pecar, ao provocar o Senhor, Deus de Israel, a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Elá e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Amém. Curve a cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, Santo Deus, eterno Pai, nosso amado Deus, que nós confiamos e que entregamos completamente nossas vidas, a quem, Senhor Deus, está o nosso coração, descansamos em Ti, Senhor, elevamos nossas orações agora ao Teu trono soberano e gracioso, Pai, para suplicar pela Tua grande misericórdia, para pedir ao Senhor que guie nossos corações, torne nossos ouvidos, nossa mente atentos à palavra do Senhor e nos guie por ela, nosso Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado no meio de toda a Tua igreja, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por esse ajuntamento solene nesta manhã, porque estamos reunidos para adorar, para bendizer o Senhor, para ouvir a Tua voz preciosa, maravilhosa, para receber do Senhor instrução, o alimento da alma, tudo aquilo que nos é necessário, o qual nós precisamos desesperadamente. Ó Deus, tome Teu Espírito Santo, Senhor Deus, agora, e fale ao coração de cada homem e mulher que está sentado aqui neste lugar, ao meu coração primeiro, para que eu possa transmitir, Senhor Deus, Tua palavra com toda fidelidade, Senhor Deus, nos méritos do Teu Espírito Santo, para que corações essa noite, essa manhã, sejam abertos pela Tua palavra, corações sejam enriquecidos com a verdade do Senhor, e que tudo seja para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor tão maravilhoso, nós oramos. Amém.
Irmãos, os nossos pais batistas escreveram nas suas 2 confissões de fé sobre muitas doutrinas. Como vocês semanalmente têm acesso a essas instruções doutrinárias, seja através do estudo da Confissão de Fé Batista de 1689 ou através do estudo da Confissão de Fé de 1644, que agora, neste momento, nós estamos empreendendo aqui na igreja, ou mesmo através do estudo dos catecismos que foram derivados destas confissões de fé, cujas doutrinas foram extraídas dessa confissão de fé. Vocês têm passado por um leque doutrinário, por uma grande quantidade de informação sobre teologia, sobre doutrina. E se vocês têm prestado atenção ao longo de todos esses anos que estamos tratando de estudar com detalhes a nossa teologia, vocês devem ter percebido que há uma harmonia em toda ela. Todas as coisas estão no seu devido lugar. É exatamente como as peças de um quebra-cabeça, quando estão todas montadas, corretamente montadas, e todas as peças se encaixam perfeitamente no seu lugar. Se você tomar uma peça de um quebra-cabeça e tentar encaixá-la num outro lugar, pode ser que algumas das conexões possam casar direitinho, mas outras não vão caber ali no lugar, porque não foi feita para ali, não há uma harmonia, não há uma coesão, falta alguma coisa para que o encaixe seja perfeito. Mas quando todas as peças são montadas de maneira exata, correta, você percebe que o quebra-cabeça montado forma uma imagem. Às vezes você tem uma bela paisagem, às vezes a face de uma pessoa ou qualquer outra imagem é formada ali, porque tudo está devidamente encaixado no lugar correto. Assim é a palavra de Deus, as doutrinas da Escritura Sagrada. Nenhuma delas se contradiz, nenhuma delas atrapalha a outra, nenhuma delas se move contra a outra, todas estão coesas, em harmonia, todas estão andando juntas, todas elas proclamam, em última instância, a glória do Senhor, o nosso Deus. Todas elas lançam luz sobre Deus, a sua bondade, sua justiça, sua misericórdia. Todas elas mostram como Deus é perfeito e como a palavra de Deus, por ser a palavra de Deus, é perfeita, é harmoniosa. Às vezes nós passamos por algumas partes da Escritura Sagrada que parecem, à primeira olhada, que estão diferentes daquela harmonia geral da Bíblia, ou pelo menos daquilo que você tem em mente. Porque às vezes nós também temos em mente algo sobre a Bíblia que não é o que a Bíblia ensina, mas é aquilo que você tem em mente, é aquilo que você acha que é aquilo que você aprendeu ao longo dos anos, mas não é bem o que a Bíblia diz. E quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos não mudar a Bíblia, mas mudar a nós mesmos, mudar a nossa compreensão, encaixar melhor algum detalhe que não está na nossa teologia pessoal. Então você precisa fazer ajustes conforme a Escritura Sagrada. A Escritura sempre é a regra. A Escritura nunca mente. A Escritura nunca falha. Nós lemos na semana passada, aqui no boletim da nossa igreja, um texto onde Jesus diz que a Escritura não pode ser anulada, ela não pode falhar, porque ela é a palavra de Deus. Essa história que nós nos deparamos hoje, irmãos, do rei Elá de Israel, ela aponta para uma das doutrinas mais maravilhosas das Escrituras Sagradas, a doutrina da divina providência. E como eu ia falando, a nossa confissão de fé traz essa doutrina da divina providência. E se você observar ao longo das Escrituras, ela recebe um olhar especial. A providência de Deus ao longo de toda a Bíblia. A providência de Deus anunciada ao longo da história humana, desde a criação, onde a nossa história começa a ser contada. A história do universo começa a ser apontada. Até os últimos dias, até o final de todas as coisas, Deus em sua providência, e eu quero destacar especialmente o governo de Deus, na sua providência, está à frente, está dominando, está regendo todas as coisas. Quando eu falo de governo de Deus,
nós precisamos entender que Deus governa sobre. Por exemplo, Ele tem governo sobre sua vida, então Ele governa a sua vida. O que significa dizer que você não é o senhor da sua vida. Você pode pensar que é, você pode pensar que faz o que quer, você pode pensar que todas as decisões que você toma não tem nada a ver com Deus, com a vontade de Deus, com qualquer outra coisa. É você quem quer, é você quem decide, então é você quem determina. Mas deixa eu dizer a você que isso é uma teologia errada. Se você pensa assim, você tem que ajustar esse ponto na sua compreensão, porque mesmo as coisas que você quer são as coisas que primeiro Deus quer. Aquilo que você faz como se fosse um soberano em sua decisão, é aquilo que Deus já determinou, que você decidisse, que você escolhesse. A mão invisível de Deus vai guiando nossas vidas. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, ainda que você não sinta Deus ali, mas é o poder invisível de Deus. Um poder, irmão, sutil, porque você não percebe, você não sente, mas Ele está agindo, governando todas as coisas de modo poderoso, incontestável, infalível. Sabe, irmãos, às vezes você tem um plano maravilhoso, você faz a história de alguns anos da sua vida, você projeta, eu vou estudar, eu vou fazer este concurso, eu vou me dedicar bastante, eu vou passar nesse concurso, e então eu vou para esse emprego, vou trabalhar concursado aqui, e eu vou ter um bom salário, e com esse bom salário eu vou começar a guardar recursos, porque eu quero me casar, e você planeja tudo detalhadamente, e as coisas começam a acontecer como você planeja. Você estuda, você passa no concurso, você estudou muito, você passou no concurso, você então é chamado por uma organização, você assume um cargo concursado, você tem um bom salário, mas sabe, daí para frente as coisas não são mais como você planejou. Alguma coisa saiu do eixo, e você diz, puxa, eu planejei tudo certinho, é como uma conta de matemática, 2 mais 2 são 4, você fez tudo certo, cada passo que você deu foi planejado, foi pensado, mas em um determinado ponto não foi mais. Você não conseguiu seguir aquela trajetória que você planejou. E você se frustra às vezes, porque não foi como você pensou, mas foi como Deus pensou. Foi exatamente como Deus determinou. Porque os seus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E é sobre isso que essa passagem trata. Sobre esse poder de Deus, esse controle que Deus tem da história, esse governo absoluto do Senhor sobre a vida dos homens e de todas as coisas. Lembrem, Jesus diz que nós não podemos acrescentar um passo à nossa vida, nós não podemos fazer que um fio de cabelo de nossa cabeça fique preto ou branco, de forma natural, é impossível para nós, não cai um pardal se não for a vontade de Deus. Todas as coisas, irmãos, estão no governo de Deus. Ele não é o governante apenas das nossas vidas, Ele é o governante do universo todo, de toda a criação. Ele controla os pássaros, Ele controla os ventos, Ele controla as águas, Ele controla as coisas cósmicas que estão acontecendo além do nosso alcance, do nosso conhecimento. Ele controla a nossa vida no mais íntimo do nosso ser, Ele governa tudo. Ele é o governador absoluto do universo e todas as coisas. Agora, olhe um pouco para esse texto, irmãos. Vamos ver essa verdade aqui expressa nessa história. Mais uma vez, o autor de Reis nos traz a história de um dos reis de Israel. Ele sempre está colocando os reis de Israel de um lado e os reis de Judá do outro lado, fazendo comparações, mostrando o que acontece de um lado do reino, o que está acontecendo do outro lado do reino. E aqui no verso 8 ele diz que no 26º ano do rei Asa, Asa era o rei de Judá, em Jerusalém, quando ele estava governando já no seu 26º ano, o filho de Baasa
começou a reinar sobre Israel, outro reino. E ele reinou em Tirza, diz o texto, durante 2 anos. Então nós temos aqui um governo curto, o governo de Elá, que é o filho do rei Baasa, que nós já passamos por ele algumas pregações atrás. E esse rei Elá, ele fica apenas 2 anos no trono. Bom, 2 anos pode ser longo, de acordo com o que você tem para fazer, ou pode ser curto, conforme o que você tem para fazer. Eu creio que reinar 2 anos é um período muito curto. Você não consegue fazer muita coisa em 2 anos. Mas, por outro lado, em 2 anos você consegue fazer muita coisa. Elá fez muita coisa errada aos olhos do Senhor. Olhando para a sua vida, para as coisas que Elá fazia, o que ele ensinava, as ordens que ele dava no reino, nesses 2 anos, essas coisas foram maus aos olhos do Senhor. O texto diz que conspirou contra ele, contra Elá, o servo dele chamado Zinri. Vejam aí o texto no verso 8. Ele era capitão das suas carruagens, de metade das suas carruagens. O exército do rei estava dividido, metade do exército estava dando cobertura aos filisteus, ali nas proximidades dos filisteus, que era uma zona de fronteira entre o reino de Israel e a Filístia. Então eles tinham que ter guarnições ali preparadas, o exército estava preparado para qualquer coisa, e a outra metade do exército estava próximo ao rei. Não estava exatamente com o rei, mas estava próximo aonde o rei estava. O texto diz que ele estava em Zinri, e conspirou contra ele o seu servo Zinri, capitão da metade das suas carruagens. Ele estava em Tirza, embriagando-se na casa de Arsa, o mordomo da sua casa em Tirza. O rei não estava preocupado nesse momento com seus exércitos. Estavam posicionados, um numa fronteira, o outro próximo a ele para dar-lhe segurança, e também próximo à fronteira com Judá, para impedir que Judá entrasse em Israel e tomasse o reino de volta. Então o rei disse: os exércitos estão posicionados, e o rei estava tranquilamente embriagando-se, diz o texto. Entrou Zinri e o feriu, e o matou no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então, o que acontece é que enquanto o rei se embriagava, estava na casa de um dos mordomos do seu palácio, este Zinri, que era capitão de metade do exército, decide conspirar contra ele, se levanta contra o seu rei e entra aonde ele está, no seu palácio, mata o rei. O texto diz: ele feriu o rei e matou o rei e se tornou rei no lugar dele. São as chamadas coisas ocultas que acontecem nas cortes reais, né? Na política do nosso tempo, essas coisas acontecem toda hora, irmãos. Traições, conspirações, atentados, mortes. Às vezes nós não sabemos, mas é exatamente isso que acontece. Pessoas se levantando contra outras para tomar o seu lugar, a sua posição, para conspirar contra elas. São as coisas do homem. São as coisas que estão no coração do homem. O coração de Zinri não era diferente do nosso coração. O coração do rei Elá não era diferente do nosso coração. Nós temos aqui uma conspiração de pecados, veja bem. Toda maldade está nos apresentada aqui nessa passagem. Se você olhar para o rei Elá, ele estava embriagando-se, despreocupado com as questões do reino, despreocupado com questões espirituais, despreocupado com qualquer coisa. A coisa que era mais importante para Elá naquele momento era a sua festa, a sua orgia, a sua embriaguez, a sua bebedeira. Ele estava regalado naquele momento, bebendo à vontade, divertindo-se à vontade. E então chega Zinri, com o coração também cheio de pecados, que já havia planejado a morte do rei,
que já havia no seu coração conspirado contra o rei, que já havia formado um grupo do seu exército de confiança para ajudá-lo nessa conspiração, e então ele invade a festa do rei, fere o rei e mata o rei. O que vocês conseguem enxergar nessas duas cenas? Um homem embriagando-se, despreocupado com as coisas da vida, as coisas importantes, e o outro com o coração cheio de conspiração, cheio de maldade, cheio de terror e de assassinato. Vocês devem enxergar aí, irmãos, a natureza humana caída. Vocês devem enxergar aí pecado e miséria. Mas deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. O nosso coração é exatamente como o coração de Elá e de Zinri. Pecaminoso. Nós também fazemos coisas pecaminosas aos olhos de Deus. Nós não somos perfeitos. O nosso coração não é como o coração de Jesus Cristo, absolutamente perfeito, sem pecado, sem miséria nenhuma, sem inclinação para o mal. Nós somos o oposto de Jesus aqui. Nós somos exatamente como Zinri e como Elá. O nosso coração é absolutamente caído como os deles. O coração do homem é assim, irmãos. Se não houver uma operação graciosa de Deus soberano para moldar o entendimento, o coração do homem, se o homem for deixado com o seu próprio coração, entregue ao seu próprio coração, é exatamente isso que vai acontecer. É por isso que nós encontramos tanta conspiração no mundo, tanto pecado no mundo, porque quando os homens são guiados pela sua própria vontade, pelo seu próprio coração caído, nada diferente disso vai acontecer. É só pecado, miséria, dor, destruição, traição, morte. São essas coisas que acontecem no meio de homens caídos. Essa é a vida humana, a natureza da vida humana. O texto diz que o rei estava se embriagando. O problema aqui não é o rei fazer uso da bebida, do álcool, porque o álcool não é pecado em si mesmo. É o uso que você faz dele que o torna pecaminoso. O problema não é que o rei estava bebendo seu vinho, o problema é que ele estava embriagado. O problema é que o estilo de vida do rei era um estilo pecaminoso, era um estilo de vida miserável, que afugenta o homem de Deus. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, irmãos, em relação ao álcool, você vai ver que o próprio Jesus Cristo fazia uso de bebida alcoólica, porque muitos dos seus inimigos e acusadores diziam que ele era beberrão. Por que diziam isso do Senhor? Porque sabiam que o Senhor consumia álcool. Não há pecado no consumo de álcool em si mesmo. Não há pecado em você ter uma arma na sua casa, aos olhos de Deus, mas o uso que você faz da sua arma pode ser bom ou ruim, pode ser pecaminoso, reprovado ou aprovado. Não é aquilo que o pecado não está nas coisas em si, o pecado está no coração do homem. É o uso que o homem faz dessas coisas que torna pecado ou não. O nosso Senhor, no seu primeiro milagre, ele fez vinho para um casamento, para alegrar o coração das pessoas, para a festa do casamento. A ceia do Senhor, que é a maior festa de todas as festas, a festa de Cristo, é celebrada com vinho, e tem álcool, não é suco de uva. Essa ideia de que o vinho não tinha álcool, que era suco de uva, irmãos, é uma ideia completamente fora de cogitação, absurda, porque o vinho embriagava. Não é à toa que Jesus era chamado de beberrão. Não é à toa que alguns na festa de Caná perceberam a diferença do vinho. Alguns bebiam muito, se embriagavam. Não é à toa que o salmista e também o autor de Provérbios vai repreender contra o uso errado do vinho, para embriaguez. Então, se você fizer uso de maneira inadequada, ele vai trazer os males dele. Ele vai ser nocivo, ele vai ser pecaminoso. Mas o problema aqui não é o vinho, o problema é exatamente este, a embriaguez do rei. Se você observar detalhadamente para o verso 13, quando o autor de Reis ele está dando uma descrição final, ele diz o seguinte:
por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá. Elá não era uma figura exemplar, esse rei, que passou apenas 2 anos como rei. Ele não era um homem para ser seguido, admirado na sua vida. Não era um exemplo de vida para ninguém. Ele era um pecador desenfreado, irmãos. Ele era um homem que, como diz o texto, se regalava embriagando-se, aproveitando a riqueza, a vida, a facilidade de rei, para pôr todos os seus desejos pecaminosos, para usufruir de coisas pecaminosas. O coração desse homem era caído, e foi por causa dos seus pecados, diz o texto, no verso 13, por causa de todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, os quais pecaram, pelos quais ele fez Israel pecar e provocou o Senhor Deus a ira. Veja, Deus olhava para a vida de Elá, Deus olhava para a maneira como Elá governava nesses 2 anos, Deus olhava para a maneira como Elá vivia como rei, e isso trouxe Deus a ira, e a trazer justiça sobre aquele homem, sobre aquele rei e sobre sua casa. Esse é o primeiro ponto. O rei morreu por causa dos seus pecados. Nós começamos a entender uma coisa, prestem bem atenção, não houve uma conspiração, não houve um assassinato, um homem não se levantou contra outro homem para matar aquele homem. Sim, é verdade, mas a palavra infalível de Deus diz que ele morreu porque provocou a ira do Senhor. Esse é o ponto. Ele não morreu simplesmente porque Zinri desejou o reino. Ele não morreu simplesmente porque Zinri o odiava. Ele morreu porque provocou a ira de Deus. Deus o matou. É o que o texto está nos ensinando. Deus, o soberano dos céus e da terra, foi quem trouxe justiça e punição sobre a vida do rei Elá. Se você olhar um pouco mais, irmãos, um pouco antes do verso 13, olhe para o verso 12. Observe que o texto vai nos dizer que Zinri destruiu toda a casa de Baasa. Baasa era o pai de Elá. O texto diz que Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele, o Senhor, falou contra Baasa por intermédio de Jeú, o profeta. Observe o capítulo 16, no verso 1. Olhe para o verso 1. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: porquanto te exaltei do pó, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e feito o meu povo Israel pecar para me provocar a ira com os seus pecados. Palavra de Deus. Eis que removerei a posteridade de Baasa e a posteridade da sua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão. Aquele que morrer nos campos, as aves do céu comerão. E Deus trouxe um juízo sobre a casa de Baasa, pai de Elá, dizendo que exterminaria a casa dele, de Baasa. Então Jeú, ou melhor, Elá, filho de Baasa, estava condenado à destruição por causa dos seus pecados, e porque Deus havia dito sua palavra, que exterminaria todo macho, todo homem, usando a tradução da King James, todo que mija contra a parede. Talvez na sua tenha uma tradução menos direta, homem ou macho, alguma coisa assim. Mas é homem, a tradução literal é essa daqui, irmãos. Deus está dizendo que matará todos os homens daquela casa, daquela família,
para que não haja mais descendentes, para que não haja continuidade. E veja, ele fez uma promessa, ele deu sua palavra, ele disse que faria isso por causa dos pecados de Baasa, exterminaria a casa de Baasa, e agora ele começa a fazer isso. Ele começa a fazer isso por meio de Zinri. Ele começa a fazer o que ele disse que iria fazer. Providência. Vocês acham que Zinri sabia dessa profecia? Veja, a profecia foi para o profeta Jeú, e o profeta Jeú falou essas palavras para a casa de Jeroboão, ou melhor, a casa de Baasa, uma palavra que Deus já tinha dito sobre a casa de Jeroboão e também fez. Deus também exterminou a casa de Jeroboão. Agora ele diz que fará a mesma coisa com a casa de Baasa, e Jeú foi lá e deu a mensagem para Baasa. E agora Deus está fazendo o que disse que iria fazer. Ele levanta um homem chamado Zinri, um pecador, e esse homem cheio de pecado, Deus usa esse homem, Deus usa a sua maldade, não a maldade de Deus, mas a maldade de Zinri. Deus usa toda a impiedade de Zinri contra a casa de Elá, que pertence à família de Baasa, para acontecer exatamente o que Deus disse que aconteceria, para que a história de Deus, para que o decreto de Deus, para que toda a determinação divina aconteça como o Rei dos Reis disse que aconteceria. Irmãos, o nosso Deus escreve a história. Ele escreve a sua história em particular, e ele escreve a história do mundo, do cosmos de uma maneira geral. E tudo vai acontecer como Deus determinou. Agora, pensem bem, Zinri conhecia essa profecia? Zinri sentiu o mover de Deus no seu coração para matar Elá? Zinri sabia que tinha que fazer aquelas coisas porque Deus havia dito? Ele não sabia nada disso, irmãos. Ele não sabia do conteúdo da profecia. Ele não sabia sobre a casa de Baasa, sobre a casa de Elá. Ele simplesmente desejou, por causa da maldade do seu próprio coração, o reino. Ele simplesmente quis matar o rei para assumir o trono. Esse é o único desejo que movia o coração desse homem Zinri. Mas, veja, a mão invisível de Deus está na história. E a mão invisível de Deus toma a maldade daquele homem e lança contra a maldade desse outro homem. A mão invisível de Deus faz justiça. Nada disso que está acontecendo, o fim destes homens é pecaminoso. Elá era um rei pecador, estava embriagando-se. O verso 13 diz que ele andou em todos os pecados de seu pai Baasa, levou Israel a pecar. As propostas do rei Elá eram todas para que Israel se afastasse cada vez mais do Deus vivo e verdadeiro. Isso é pecado. Então ele era pecador e merecia punição, merecia morrer. E o que Deus faz? Deus toma um homem bruto, um homem mau, mira esse homem, os pecados desse homem, contra este outro homem que merece o juízo e dispara. Deus mesmo não peca, Deus é santo, irmãos. É o pecado de Zinri contra a injustiça deste outro, que o Senhor Deus usa para que a sua palavra, o seu decreto, a sua providência continue soberana, acontecendo, reinando. E nós não percebemos isso. A providência não tem uma cor. Não é como, por exemplo, você está numa manifestação e você vê que a polícia joga ali aquele gás, e quando joga o gás sai, tem ali uma cor, um cinzento, aquela fumaça, o gás saindo. A providência não tem uma cor. Você não consegue dizer, ali está a providência de Deus agindo. A providência está em todo lugar, sobre a vida de todos, no cosmos inteiro. Deus, de maneira inteligente, sapientíssima, vai conduzindo conforme a sua providência todas as coisas, sem, com isso, intervir
na liberdade humana e na responsabilidade humana. É a mão invisível de Deus, irmãos, a mão da providência que vai governando, que vai fazendo as coisas acontecerem. Sabe quando alguém se levanta contra você, um homem mau, uma mulher má, e começa a levantar calúnias, acusações falsas, coisas dessa natureza contra você? É a mão invisível de Deus, irmãos. Por alguma razão, nem sempre Deus faz estas coisas por causa dos nossos pecados. Jó caiu doente, mas era um homem justo. Deus diz que ele era um homem justo. O testemunho da justiça de Jó não vem de fora, não são seus amigos, pelo contrário, seus amigos dizem: você é injusto, você está cheio de dores por causa dos seus pecados. Vá a Deus, Jó, e confesse. Mas Deus, o testemunho de Deus ele é um homem justo. Então, a aflição de Jó nada tinha a ver com a injustiça dele. Era Deus, na sua providência, com um propósito especial, provar a Satanás a fidelidade do seu servo, que Deus estava agindo assim. Então, às vezes, as coisas também acontecem com você exatamente assim. Você diz: eu tenho certeza que eu não pequei contra Deus, eu tenho me esforçado sinceramente, Deus o sabe, mas o mal te alcança. Zinri te alcança. E você começa a sentir o peso do pecado alheio contra você. Não é que você não seja um pecador, porque, de um modo geral, todos nós somos pecadores. Mas você começa a sentir a ira de outro contra você, e perseguição, e calúnia, e sua vida afundando, sua vida cada vez mais baixa. Bom, se você não é realmente culpado por um pecado específico, pelo qual Deus esteja trazendo um juízo sobre ele, Deus tem outra motivação para fazer isso. E escolheu você, por uma motivação boa. E mais, para que ninguém fique desesperado, ou contra Deus, porque às vezes os pecadores acham que tem razão na história. Você pode orar a Deus e dizer: Senhor, Tu és mau, porque o Senhor sabe o meu coração, sabe como eu tenho buscado o Senhor, sabe como eu sou fiel, sabe que eu oro, sabe que eu leio a Bíblia, sabe que eu procuro ajudar as pessoas, e de fato você faz tudo isso. Você realmente é assim, como você está descrevendo em sua oração, e você diz: mesmo assim Tu lança o mal contra mim, então o Senhor não é bom, o Senhor é um Deus mau. Nunca esqueça que você merece o juízo de Deus pelos seus pecados gerais, pelo pecado original que você carrega. Você nasce em pecado, você já merece a condenação ao nascer. Se Deus matasse você a qualquer momento, não haveria pecado em Deus e haveria justiça sendo executada. Então não há nada de pecado, não há nada de maldade. E mais, lembre que Deus diz que mesmo estas coisas são, em última instância, boas aos olhos do Senhor. Romanos, o apóstolo Paulo escreve e diz que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive essas coisas que nos ofendem, que nos castigam, que nos maltratam, cooperam para o nosso bem no final das contas. Você não enxerga isso, porque é a mão invisível de Deus e da providência que está por trás. Você às vezes sente algo tão ruim, mas não sabe que Deus está te direcionando para uma coisa boa através disso. E você não entende, você se desespera, você não aceita. Irmãos, a mão da providência é invisível. O fim das coisas está determinado por Deus. E Deus diz, aquele que determinou o começo, o meio e o fim da história, Ele diz que tudo coopera para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Tudo coopera, tudo que acontece, o universo inteiro conspira a seu favor, para ajudar você, para trazer alegria a você e a glória de Deus. Você saberá disso no último dia. No último dia você entenderá parte desse mistério, como tudo era para o seu bem. Eu já falei para vocês algumas vezes daquele exemplo do cidadão que ia tomar um voo para a França, aquele voo que caiu no oceano, e ele não conseguiu,
e ele tinha uma reunião muito importante, ele precisava muito daquele voo, e ele foi até o aeroporto e começou a querer comprar a passagem das pessoas que estavam indo para a França. Ele disse, olha, você vai amanhã, eu tenho que ir hoje, eu pago o que você pagou. Eu disse, não posso, eu tenho que ir hoje também. E ele começou a dizer, eu pago o dobro, não posso. Ninguém queria adiar a sua viagem. Pessoas que talvez não precisassem de dinheiro, dizem, não, eu não vou vender minha passagem de $500 por $1.000, não vou economizar $500. Eu prefiro ir embora, eu quero chegar em minha casa. E aquele homem tinha negócios importantes e dizia, mas eu pago. E ele não consegue, ele volta frustrado para casa, odiando tudo. E dorme, irado. Quando liga a TV, o avião havia caído. Ninguém sobrevive. Às vezes Deus nos faz ver um pouco da sua providência. Às vezes Deus nos faz ver como todas as coisas cooperam para o bem. Mas Ele te dá assim uma breve abertura da sua história secreta, para que você entenda, confia em mim, eu sou o Senhor, viva, passe por essas coisas, são as melhores para você, é o bem para você, e depois Ele fecha a janela da sua providência secreta, para que você apenas confie nele, viva a vida e confie no Senhor, nada está fora do controle, nada passa despercebido, nada acontece por acaso, não há coincidências, não há sorte na história humana. Deus é o Senhor que governa tudo isso, irmãos. Sorte, coincidência são palavras que nós usamos, às vezes, para interpretar alguma coisa, para dizer, olha, estava tudo certo para eu ir aqui, mas de repente, por coincidência, não, nunca é coincidência, sempre é a mão de Deus, nunca foi sorte. Às vezes você chega na sua casa e diz, olha amor, hoje eu tive muita sorte. Não, nunca é sorte, é Deus na sua providência. É Deus governando, é Deus cuidando de você, é Deus colocando você em situações difíceis para te provar, para te fortalecer. Pedro diz isso aos seus irmãos. Pedro inclusive diz, alegrem-se quando passarem por muitas provações por causa do nome do Senhor. Porque são para fortalecer você, nunca são para o seu mal. E aqui, Deus levanta Zinri para matar Elar, porque ele havia dito que isso aconteceria. Isso não vai poupar Elar, aliás, não vai poupar Zinri dos seus pecados. Zinri também era um homem pecador, como vocês sabem. Ele tinha sua culpa. Conspirar contra o rei era um pecado. Ele é culpado desse pecado, de matar Elá. Ele não é inocente. Ele tem que pagar pelo seu crime. Vocês sabem quantos dias Zinri reinou? No lugar de Elá? 7 dias. Ficou 7 dias no reino, no trono. E sabe o que aconteceu com ele? Ele se suicidou. Ele tocou fogo no próprio palácio e morreu queimado, porque quis. Ele estava cercado. E então ele atentou contra a própria vida e morreu. Por que isso aconteceu com Zinri? O texto vai nos dizer, Deus, o Senhor, está lá. A mão invisível da providência, agora fazendo justiça contra os pecados de Zinri. A providência, irmãos, nunca descansa. É como se os olhos de Deus estivessem vendo todas as coisas, em todos os lugares, conhecendo todos os seus pensamentos, julgando todos os seus pecados, e então agindo conforme sua vontade. Ela nunca descansa, nunca. Zinri não poderia sair dessa impune, mas nós vamos falar sobre Zinri depois, na outra pregação. Hoje eu gostaria apenas que vocês olhassem para isso, irmãos. Essas coisas todas não são apenas o fruto de
conspirações e pecados sendo julgados, etc, 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 como se Deus não estivesse por trás de todas elas. Porque o verso 13 é isso que ele nos diz: por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, o seu filho, pelos quais eles pecaram e pelos quais eles fizeram Israel pecar, ao provocar o Senhor Deus a sua ira com as suas vaidades. Foi por causa disso que o mal chegou a Elá, a casa de Baasa, como Deus havia dito. E porque Deus nos ensina aqui que Ele escreve a história, governa a história, e as coisas vão acontecer exatamente como Deus as determinou na eternidade. Quando as pessoas falam sobre a doutrina da predestinação, ou da pré-ordenação, que são, na verdade, a mesma coisa, apenas termos teológicos diferentes, elas costumam ter um pé atrás, como se Deus não pudesse fazer isso. A primeira coisa estranha que eu acho nessa história toda, irmãos, é você tentar dizer que Deus não pode fazer algo. Você se levanta contra Deus e diz: não, isso é predestinação. Então você entendeu perfeitamente, é exatamente isso. Mas Deus não pode fazer isso, senão Deus é mau. Mas como Deus é mau? Se Deus é o Criador de todas as coisas, e tudo que Deus fez é bom, diz o texto, e Ele é soberano, e Ele governa tudo, e tudo que Ele faz no seu governo providencial também é bom. Como Ele é mau? Ah, mas se Deus predestinar, Ele destrói a liberdade humana. Como? Se Ele usa a liberdade humana na sua predestinação, Ele usa os desejos maus dos homens, Ele mesmo não é mau, Ele não opera o mal, Ele não faz o que é mal, mas Ele usa a maldade dos homens para trazer justiça. Ele usa a maldade para fazer justiça. Ele usa a maldade para fazer o bem. Como Ele é mau? Como um Deus que toma os irmãos de José, cheios de maldade contra o irmão, querendo matar, querendo vender como escravo, e Deus usa essa maldade para colocar José no topo do mundo. Ele usa o mal para fazer o bem. Ele usa o mal dos outros para fazer o seu bem. Como Ele é mau? Como a predestinação é má? Como a preordenação é uma coisa errada? Como Deus não pode fazer essas coisas se Ele é o Senhor, sapientíssimo, todo-poderoso, soberano nos céus e na terra? Ajuste sua teologia. Se você precisa apertar mais o parafuso da sua teologia, aperte, irmãos, porque ela tem que estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Não de acordo com a tradição de igrejas. Ah, mas a igreja que eu venho ensina isso. Esqueça! Olhe para as Escrituras apenas. A revelação é a Bíblia, irmãos. É aqui que deve descansar a nossa mente. As Escrituras é que nós devemos nos submeter totalmente. Não é o que meu pastor disse na outra igreja, não é o que eu ouvi um pastor da internet falar, não é o que alguns irmãos, colegas de outras igrejas me dizem, é o que a Escritura lhe diz. Ouça o pastor que Deus constituiu sobre sua vida, não o pastor de internet, não outros pastores, mas aquele que Deus colocou sobre sua vida, porque isso também é providência. Deus te colocou nas mãos de alguns homens, para que eles instruam você, tragam você às Escrituras, para que você conheça a Deus de modo mais apropriado. Nunca esqueçam, irmãos, que essa providência divina, ela não pode ser mudada. Você não pode fazer nada para mudar. Você nem a conhece. Você nem sabe o que é a providência, o que vai acontecer com você ou com as pessoas à sua volta, o que os seus atos vão provocar em pessoas que você nem conhece. Há um dito, não é, que o bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo. Vocês já viram a borboleta batendo asas, irmãos? Se você colocar a mãozinha perto assim, você nem sente aquele mover de vento, né? Que há um mover, há uma força mínima ali,
Mas esse dito diz o seguinte, que o bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo, quando esse ventinho que começou ali de modo praticamente invisível, imperceptível, ele chega do outro lado do mundo como um furacão, ganhando força. Sabe? Você não conhece a providência. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que seus atos vão provocar. Você não sabe o que os atos de outros vão provocar na sua vida. E é bom que não saiba, porque senão Deus abria sempre para nós sabermos. Ele simplesmente quer que você confie nele, que você descanse nessa providência maravilhosa, que você confie que ele não perde o controle da situação nunca, que suas mãos são poderosas para sustentar, para manter a situação, para que não haja destruição generalizada. Eu acho, irmãos, que se o nosso Deus deixasse sempre todos os homens entregues aos seus próprios corações, não haveria mais mundo. Os homens já tinham destruído o mundo. Quantos governos aí fora, de homens maus, têm um botão para apertar, para ativar milhares de bombas atômicas, nucleares, e esses homens não apertam esse botão. Homens loucos, homens maus, homens que não estão preocupados com o mundo. Você sabe quando uma pessoa tira a própria vida, ele não está preocupado com nada. Algumas pessoas que vão fazer maldade dizem, eu quero levar o máximo de gente comigo. Mas esses homens não apertam o botão. Esses que estão com o botão na mão, com a chave, a ignição, eles não apertam. Há uma força que impede isso. A força da providência divina. A força de Deus. O agir soberano de Deus. Você pode descansar. Às vezes eu estou aqui na internet, passeando, olhando as coisas, e aí sempre, eu não sei o que a internet tem comigo, que ele fica botando coisa do fim do mundo. Destruição, agora é de verdade, a profecia se cumpre. Meu Deus, eu não creio em nada disso, por que isso aparece para mim sempre? Deve ser algum tipo de tentação para me cair nessas teorias, né? Mas quando eu vejo essas coisas assim, irmãos, eu só me lembro de Cristo. Nem o Filho sabe. Esses homens vão saber? A internet vai saber? Um youtuber vai saber? Nem o Filho do Homem sabe o último dia. E aí tem alguém que descobriu lá na internet e vai dizer, olha, vai acontecer, está acontecendo. Não, irmãos, descanse. Como Davi, depois de todas as suas guerras, batalhas, conspirações contra ele dizia, deito minha cabeça no travesseiro e durmo, descansando na providência de Deus. Descansando. Você está preocupado com a sua saúde, você acha que vai morrer, você tem uma doença, tem exames para fazer, as coisas não estão indo bem, você já fica, descanse. Por que você não descansa em Deus? Por que você não diz, Senhor, seja feita a tua vontade, eu vou te louvar, vou amar o Senhor até o fim. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura, se o Senhor quiser me chamar, louvado seja o teu nome, eu irei. Eu não posso fazer nada, eu não posso impedir a minha ida. Descanse na providência, irmãos. É a única coisa sensata que nós podemos fazer. E a única coisa que nós podemos fazer de fato, que mostra a nossa confiança em Deus, é dizer, Senhor, seja feito como Tu queres. Isso não isenta a nossa responsabilidade de fazer o que é certo. Você é chamado a viver de modo correto na sua vida, fazer as coisas certas, que honram a Deus, mas o fim delas, o resultado de todas as coisas, deixe para o Senhor e descanse nele. Descanse em Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, fiquemos de pé. Curvem a cabeça, todos os irmãos. Senhor, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós agradecemos por essa manhã, Senhor Deus, porque nós ouvimos a Tua palavra e descansamos agora na Tua providência, Senhor.
sabendo que o Senhor está por trás de todas as coisas, porque o Senhor governa todas as coisas, sabendo que o mundo não está sob o nosso controle, sob o nosso próprio poder ou a nossa decisão, mas é o Senhor, o Deus de toda glória, o Deus que é bom, que não é mau, é o Senhor quem governa e quem está dando a direção para o mundo. Ó Deus, que os nossos corações, Senhor, descansem nessa verdade suprema e maravilhosa que nós aprendemos na Tua palavra. Senhor, se compadeça de nós, perdoe nossos pecados, porque nós pecamos ainda contra o Senhor. Que a Tua poderosa misericórdia, Senhor Deus, nos alcance, nos perdoe, livre nossos pés do mal, da mentira, o nosso coração de desejar coisas podres, pecaminosas, que o Senhor odeia. Livra-nos disso, Senhor Deus. Nos ajuda a viver de modo digno do Evangelho, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nisso, Senhor. Tem compaixão de nós. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus, para entendermos a Tua palavra, vivermos por meio dela, descansarmos nela. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ver mais e mais da Tua glória através de textos como esse, que às vezes passam tão despercebidos por nós, Senhor. Mas há tanta grandeza, há tanta coisa sobre o Senhor aqui, que alegra o nosso coração quando nós compreendemos e nos fazem repousar em Ti. Faça isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador maravilhoso. Ele é parte da providência na nossa vida, Senhor. O nosso Jesus Cristo, nosso amado Salvador, que foi enviado para morrer por nossos pecados e nos dar a vida eterna. Faça isso, Senhor Deus. Continue fazendo assim, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus, o Salvador, é que nós oramos.